Olá, estamos iniciando pelo canal Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do programa 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, que é uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor Vicente de Paula Faleiros. Vamos revisitar a formação do nosso convidado e suas atividades, principalmente na Universidade de Brasília e na Universidade Católica de Brasília, nas áreas de envelhecimentos e políticas sociais. O nosso convidado é formado em Direito pela Faculdade de Direito de Franca, no estado de São Paulo, e também em Serviço Social pela Universidade de Ribeirão Preto, também em São Paulo. Tem doutorado em Sociologia pela Université de Montréal, no Canadá, e pós-doutorado nessa mesma universidade e também pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris. Foi professor da Universidade Católica de Valparaíso, no Chile, da Universidade Laval, em Quebec, no Canadá, na Universidade Federal da Paraíba e na Universidade Católica de Brasília. Foi professor da Universidade de Brasília de 1984 a 1999, quando aposentou-se como professor titular. Continua suas atividades acadêmicas como pesquisador associado no Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, o CEAM. O professor Faleiros também ele tem uma grande produção científica, e ele é pesquisador 1A do CNPq. Ele tem 84 trabalhos publicados em revistas científicas, 62 capítulos de livros e 46 livros. Orientou dezenas de teses de mestrado e doutorado. Recebeu inúmeros prêmios e homenagens, das quais destaco condecoração do cinquentenário da Associação Brasileira de Ensino de Serviço Social, cidadão honorário de Brasília, da Câmara Legislativa do Distrito Federal, e professor emérito da Universidade de Brasília. Muito obrigado, professor Vicente de Paula Faleiros, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar sua formação e os caminhos que o levaram às suas atividades na área de serviço social. Obrigado por esse convite. É uma honra dialogar com o professor Isaac Reutemann, uma referência nacional e internacional na área da biologia e coordenador desse laboratório do futuro, que começou na UNB já nos anos 86, né, e continua pensando o futuro à luz do presente e do passado, e também, de certa forma, descolado dessas realidades para sonhar, né, para a utopia. Obrigado, Isaac. O que eu considero importante na minha formação
foi a militância já na Ação Popular, né, que era um movimento contra a ditadura, pela democracia, e em Ribeirão Preto havia um grupo também da Juventude Universitária Católica que lutava pelos mesmos objetivos, e foi criada a Faculdade de Serviço Social, que foi aparentemente uma opção para a gente aprofundar até a própria militância, embora a faculdade fosse conservadora, né? E quando veio o golpe de 64, ela mesma nos denunciou à polícia. E fundamos um centro acadêmico como líder estudantil, né? Participamos do CPC da UNE, né? Do Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes, fazendo teatro popular, e isso foi, de certa forma, articulado também a uma formação, né, dada pelo padre Lebré, das dimensões da caridade, quando ele coloca essa nova dimensão como uma luta política, e não como filantropia. Então, foi escolha do serviço social para fortalecer a luta política e não para aprofundar a filantropia. Embora algumas pessoas tivessem ainda, e ainda tem, né, Isaac, a ideia de que serviço social é filantropia. Não, serviço social é uma intervenção científica, técnico-científica na realidade, com fundamentos teóricos, políticos e dentro do âmbito, né, de um serviço à população para que haja protagonismo dessa própria população na mudança própria dos grupos e da sociedade. Então, foi um pouco o simbólico do serviço social, mas, ao mesmo tempo, uma contracorrente que, naquela época, impulsionava a juventude universitária brasileira e que foi simbolizada no alto dos 99%, que foi um teatro da UNE, para mostrar que era 1% apenas que estava na universidade e 99% excluído dela. Muito bom. Professor Faleiros, depois que aposentou-se na Universidade de Brasília, atuou no mestrado em Gerontologia na Universidade Católica de Brasília. Poderia destacar alguns aspectos da promoção da longevidade com qualidade de vida? É essa a perspectiva atual da gerontologia. Quer dizer, ouvir as pessoas idosas a partir da realidade na qual elas vivem. Porque a gente envelhece no contexto em que se vive. No contexto de uma sociedade tradicional, o envelhecimento tem uma simbologia e uma função, vamos dizer assim, política, social, antropológica, diferente da sociedade tecnológica, da sociedade capitalista contemporânea. Então, o mestrado em gerontologia começou em 2003 e, justamente em razão das pesquisas que eu vinha fazendo na UNB sobre previdência social, a Universidade Católica, a professora Lucy Gomes, que é também da UNB, estava lá no mestrado, me convidaram para trabalhar na área da gerontologia. E, nesse sentido, o estudo do envelhecimento continua sendo, não é, o fio condutor da minha reflexão, da minha pesquisa, e, atualmente, sou membro da coordenação do Fórum dos Direitos da Pessoa Idosa do Distrito Federal. Nós criamos esse fórum há 2 anos atrás, justamente como um movimento de discussão, de inclusão da sociedade nas propostas para o envelhecimento. E é uma questão
polêmica, que causa discussões na política social. A reforma da Previdência, por exemplo, não é? Veio retirar direitos. Há economistas que consideram que os idosos são privilegiados na renda com relação às crianças, mas há duas dimensões fundamentais para a longevidade. A primeira são as políticas sociais. Quer dizer, a longevidade depende da proteção social, não só da previdência, mas da saúde, da assistência social, e foi o estado de bem-estar social implantado no pós-guerra que propiciou, não é, uma renda estável para as pessoas que estão excluídas do mercado de trabalho. Porque o trabalho no capitalismo foi objeto, né, de exploração, de produção de valor. Né? Marx estudou muito bem essa questão, mas sem o Estado, sem a proteção do Estado, não é possível, né, alcançar mais longevidade. A família, principalmente a família contemporânea, que reduz o número de filhos, né, com a diminuição da taxa de fecundidade, não dá conta do cuidado necessário para os seus idosos. Outra dimensão importante é justamente a integração da atividade física, da nutrição, da atividade cultural da pessoa idosa. Quer dizer, é um conjunto de protagonismo, né? Então, a proteção social e o próprio protagonismo e o cuidado, o autocuidado que as pessoas idosas têm e que permite, ao longo da vida, né, melhorar as suas condições, porque não é no momento da velhice que a gente constrói essas condições, mas aprofunda o que foi construído ao longo da vida. Então, nós temos uma diversidade muito grande na velhice, não é? Uma diversidade cultural, diversidade de exercício, diversidades de trabalho, de inserção social, e ainda temos muitas e muitas pessoas idosas em condição de desigualdade, de miséria. E, na atual situação de desemprego e de pandemia no Brasil, nós vemos muitos idosos colaborando com a sua renda para manter os mais jovens, que é diferente da Ásia. Na Ásia, principalmente na China, na Coreia, os jovens mantêm os pais. Aqui no Brasil, os pais estão mantendo os filhos mais jovens. E há uma mudança muito grande na configuração da família, na diferença por gênero, por cultura, por raça, né? O impacto da raça no envelhecimento ainda repercute, né, a desigualdade dos negros no Brasil, e tudo isso faz com que haja uma velhice diferenciada, heterogênea e diversa. Mas nós vemos que a educação tem um papel importantíssimo. Uma grande parte dos idosos atuais nem sequer terminaram, não é, o ensino fundamental, na época se chamava o primário, ainda, não é, tem uma renda, não é, de, no máximo, um salário mínimo. Quase a totalidade dos beneficiários do INSS ganham até um salário mínimo. O BPC, né, o benefício de prestação continuada, é de um salário mínimo. Então, é uma população que vive nas condições mínimas, embora o salário mínimo ainda seja considerado elevado por alguns políticos, como o ministro da Economia, que quer reduzir mesmo a aposentadoria e o benefício de um salário mínimo. Então, toda essa discussão sobre a qualidade de vida no envelhecimento
é muito complexa, porque ela envolve as condições econômicas, a história de vida das pessoas, o cuidado e as políticas públicas. E eu queria aqui fazer um comentário que muitos trabalhos dizem que o que está promovendo a longevidade é a medicina. A medicina é uma das condições, né, que fazem com que haja maior cuidado. Mas para ter acesso à medicina é preciso do SUS, é preciso de políticas públicas e também das pesquisas dos biólogos, porque o Pasteur, né, que quando descobriu as causas externas, né, das doenças, ele desconstruiu todo um paradigma da visão disfuncional do corpo. Então, nós temos a saúde que é multiplamente determinada, né, pelas condições sanitárias, e na época em que eu nasci, a mortalidade infantil era de 146 por 1.000. Hoje nós temos em torno de 19. Então, as doenças infecciosas, elas foram reduzidas, né, na sociedade, e hoje nós temos mais doenças na velhice degenerativas, que é câncer, AVC, doenças do coração, mas que é preciso ter um estilo de vida para prevenir. Então, o envelhecimento hoje, com qualidade de vida e longevidade, depende dessa prevenção ao longo de toda a vida e das condições sociais, econômicas e principalmente da proteção social ao longo da vida. Muito bom. Eu estava refletindo, né, enquanto escutava o caro amigo, que o processo de envelhecimento ele é contínuo desde que a gente nasce, né? Quer dizer, a gente é um bebê, depois é uma criança, é um jovem, depois adulto, e são capítulos, né, da vida da gente, né? E concordo plenamente que nós não podemos ser simplistas em dizer que a longevidade é unicamente fruto do avanço da medicina. Também a vontade de viver do ser humano, né? Principalmente se ele é uma pessoa equilibrada, amorosa, vive com prazer, etc. Professor Faleiro, sendo um especialista em envelhecimento, poderia destacar os principais aspectos psicossocioculturais e artísticos do envelhecimento? Olha, como eu salientei, há uma heterogeneidade, não é, do envelhecimento. E, nesse aspecto, a dimensão cultural, né, além da econômica e política que eu já citei, é fundamental, porque a inserção da pessoa na cultura do seu tempo, na cultura da sociedade, é fundamental. E nós temos, né, muitos idosos no Brasil hoje, da nossa geração, né, que são músicos, cantores. Basta citar, por exemplo, a Elza Soares, a Fernanda Montenegro, Gilberto Gil, Caetano, Chico Buarque, né? São pessoas idosas que estão na inserção cultural. Mas há um acervo, né, importante, que é uma riqueza que as pessoas idosas trazem, né, da sua história. Há um ditado africano que diz: quando morre uma pessoa idosa, morre uma biblioteca. Então, as pessoas idosas, elas vão construindo, né, e contribuindo para a cultura, para a transmissão cultural. Então, nós todos lembramos das histórias que as nossas mães contavam, que as nossas avós contavam, e as pessoas idosas contribuem para a integração social,
para dar identidade a uma sociedade, porque é pelo simbólico, pelo imaginário, que a sociedade se vê a si mesma. Não é? Então, eu me vejo, por exemplo, como um tucano, como um índio tucano, não como um político tucano, mas também pode ser um político não é, do PT. Hoje, os fundadores do PT são pessoas idosas. Me vejo não é, como um arara, né? Um índio arara, como negro, como mineiro, como nordestino, como gaúcho, né? Então, como brasileiro. Então, toda essa diversidade ela se constrói pela narrativa, né? E pela arte, pela música, né? Pela pintura. Né? A Brasília é uma cidade artística. Né? Nós temos aqui, já de Brasília, com 61 anos, a UNB tem 59, de Brasília, muitos artistas, muitos músicos. Não é? É uma cidade que tem a Casa do Cantador, em Ceilândia, né? O Clube do Choro, aqui no Plano Piloto, é a cidade do rock. Então, toda essa cultura foi construída por essas pessoas que hoje continuam transmitindo esse imaginário. Então, a arte popular está muito ligada a essa transmissão, né, cultural das pessoas idosas e que vai sendo renovada de geração em geração, mas com o acervo do passado. E as pessoas idosas também participam da dança, né? E de tradições como a quadrilha, né? A dança da quadrilha, não da quadrilha da máfia, das tradições do forró, né? Do samba. Né? O samba está no sangue das pessoas idosas. E as pessoas idosas, então, têm um contributo artístico e cultural fundamental para a construção da identidade de um povo. O professor Faleiros, em 2013, publicou na revista Diálogo Educacional o artigo A Educação Infantil como Direito, uma dimensão da materialização das políticas para a infância. Poderia destacar alguns pontos que considera importante nesse artigo? Eu trabalhei muito tempo na área da infância e continuo ainda lá no CEAM, né, no Núcleo de Estudos da Infância e da Juventude. Né, participo de um curso do CEAM sobre as políticas públicas para a infância, a juventude e a diversidade, organizado pela professora Maria Lúcia. E, nesse sentido, a infância e a juventude foram objeto de muitos estudos meus. Né? Tem um capítulo que é no livro Arte de Governar Crianças, da editora Cortez, muitos artigos. Fui coordenador do CECRIA, Centro de Estudos da Criança e da Adolescência, aqui no Distrito Federal. E o que nós destacamos nesse artigo, a Fanny Rehn, que foi minha orientanda na UNB, e eu, é de que mudou o paradigma na consideração da infância com a Constituição de 88. Porque, Isaac, você se lembra que estudar para a gente, para nossas famílias, era uma obrigação. Era uma obrigação ir à escola. Primeiro a obrigação, depois a devoção, depois a diversão. Então, o estudo era uma obrigação. E com a Constituição, a escola passou a ser um direito. Então, ela é obrigatória, claro,
na política pública, o ensino fundamental é obrigatório, mas é, ao mesmo tempo, um direito. Então, para a criança, ir à escola não é um sacrifício visto apenas como um sacrifício, não é? Um dever, mas, por outro lado, é visto como um direito. E isso está na LDB, né? Nas leis educacionais, na base curricular atualmente estabelecida. Então, a criança é um sujeito de direito e não um sujeito de deveres. Então, essa mudança de paradigma faz com que a educação da criança também mudou no sentido de que o castigo não é o instrumento fundamental da educação. O limite, sim, a criança tem que aprender a convivência social, mas não o castigo. Não se educa pelo castigo, pela porrada, né? Por espancar a criança. Embora até o atual ministro da Educação diz que tem que educar tirando o sangue. Mas o que o Estatuto da Criança e do Adolescente propõe é a educação com limite, sim, mas como direito. Então, o direito é o aprendizado do direito do outro. Tá? Então, você tem direito, mas tem que aprender a respeitar o direito do outro. Então, essa educação, né, pela convivência, pelo diálogo, pelo direito, mudou o paradigma da educação pela porrada, né, pelo castigo, e a escola mudou de sentido, né, quando é considerada, né, um lugar dessa aprendizagem protagonista da criança. Porque já o Anísio Teixeira, né, nosso fundador aí da UNB, já dizia que o professor não ensina, é o estudante que aprende. Então, mas essa relação ensino-aprendizagem valoriza o protagonismo. Então, esse protagonismo é que é a mudança de paradigma fundamental, mas nós temos ancorado ainda no imaginário da sociedade que a criança, muitas vezes, seja objeto de dever, de pancada, né? Como nós vemos agora no caso do menino Henri, né? que foi violentado, né? E nos últimos 10 anos, né, tem mais de 9.000 mortes de crianças, né, espancadas em casa ainda. Então, toda essa forma de educar. Então, o que é ser um educador? Né? Um pai educador, uma mãe educadora, um professor educador, é justamente estabelecer limites e, principalmente, possibilidades de uma convivência, de um aprendizado protagônico por parte da criança. Então, o artigo que escrito com a minha orientanda, a Fanny, ele coloca essa questão, né, desse paradigma diferente e que é ainda disputado em várias narrativas mais conservadoras, né, ou narrativas mais que valorizam o direito da criança, né, o direito do adolescente dentro de um processo civilizatório e de convivência social. Eu tinha, professor Faleiro, mais uma pergunta que eu não vou fazer por causa que nós temos um tempo limitado, mas se referia a manifestações que nós tivemos nas ruas em 2013, né? Onde a reação foi a repressão, exatamente como o castigo no sistema educacional clássico, né? E a gente precisa realmente substituir a repressão por educação. Só Faleiros, o movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, ele procura envolver os jovens na construção de caminhos para termos um Brasil e um mundo melhor e mais justo.
Poderia, nesse minuto final do programa, enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? O mundo está mudando, né? Nós estamos passando de um capitalismo industrial baseado no esforço, na mecânica, na técnica, para o capitalismo tecnológico. Então, nós temos que aprender a usar a tecnologia como uma ferramenta do direito, né? Não jogar fora a tecnologia. Pelo contrário, né? Nos apropriarmos dela como uma ferramenta de comunicação e de exercício da informação e do direito, e que ela pode ser usada como fake news, né? Como tem sido usada como perfil, né, da identidade. Eu publiquei um artigo com o professor Benedito e principalmente com Gabriel Marra, na revista de Psicologia da USP, sobre o perfil no Facebook. Então, o Facebook, né, é um instrumento fantástico, mas nós temos que trabalhar para um perfil crítico da sociedade. Então, nós não podemos perder esse olhar crítico. Quer dizer, incorporar a tecnologia, incorporar a informação, mas incorporar a crítica. A crítica que é a busca dos fundamentos, né? Porque o embalo é interessante, mas junto com o embalo tem que colocar a crítica. Essa crítica da sociedade, do consumismo, né? do capital financeiro, porque hoje a sociedade está mudando, né? Ela não foca mais no consumidor, mas no endividado. Então, a preocupação hoje do capitalismo não é criar mais consumo, mas criar mais endividados para poder, né, controlar essa sociedade. Então, nós temos que fazer sempre uma crítica aos fundamentos da sociedade e os aplicativos, né? Nós estamos na sociedade do aplicativo. Nós dois estamos usando um aplicativo que é fantástico, mas o aplicativo não pode dominar as pessoas, mas nós dominarmos os aplicativos. Muito bom. Bela mensagem, professor Faleiros, para os nossos jovens. Gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade nessa importante e interessante conversa. Muito obrigado. Esse e outros programas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube do canal Supre. Gostaria de agradecer imensamente a todos aqueles e aquelas que estiveram conosco e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!